queridos amigos, é com muita alegria que nós estamos aqui reunidos para mais um Café com Luz. Esse momento de informalidade, num bate-papo, tomando um cafezinho, batendo o dedinho de prosa, chamando você virtualmente a comparecer nessa nossa mesa para a gente tratar de assuntos da nossa essencialidade, da nossa espiritualidade. E para o café dessa oportunidade, a gente tem aqui o nosso amigo Saulo César. Tudo bom, Maurício? Uma alegria poder estar aqui com vocês, estar aqui com as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, para conversar um pouquinho sobre esses aspectos da nossa vida, que deviam ser objeto de bate-papo no nosso cotidiano, né? É um bate-papo mais espiritual, né? E dentro dessa proposta, a gente chama você para tomar o café, o suco, junto aqui com o Saulo. Eu vou fazer uma provocação boa para o Saulo. O nosso tema é uma conversa sobre Deus. Será que esse café dá conta de um assunto desse, Saulo? Começar uma conversa, acho que a gente vai dar conta do propósito. E para esse recorte de agora, meu amigo, é assim, obviamente quem nos assiste, nós podemos ter religiosos, espíritas, cristãos de modo geral, ateus, não é, Saulo? Então, esse assunto Deus, de outras religiões, como é que a gente pode tratar desse assunto? Primeiro definindo o que é, quem é Deus, que pergunta que a gente deve fazer para tentar partir aí desse entendimento? Acho que você tocou num ponto importante, Maurício, porque dependendo da forma como a gente faz a pergunta, a gente limita a resposta. Já diz um ditado popular que a pergunta certa é 50% da resposta. Porque se a gente pergunta quem é Deus, nós estamos delimitando Deus àquilo que nós entendemos como pessoa. Porque quem é uma pessoa? Já é uma personificação. Já é uma personificação. A gente coloca uma visão muito antropomórfica de Deus, isso, como sendo a projeção daquilo que nós compreendemos de nós, a gente projeta isso na divindade. É uma visão. Se a gente pergunta de outra forma, se a gente pergunta o que é Deus, a gente já abre espaço para um Deus que transcende a criatura, que está além da forma, que está muito mais amplo do que aquilo que nós entendemos como uma criatura limitada como ser humano. E eu acho que a gente vem evoluindo nesse quesito. Cada vez mais a gente percebe que as pessoas estão deixando de pensar em Deus como sendo aquele velhinho de barba branca, sentado em cima das nuvens, dirigindo os destinos humanos, para pensar em Deus de uma forma mais transcendental, de uma forma que é capaz de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É um Deus que é um Deus das galáxias, que já não é um Deus de um único planeta. E paulatinamente a gente vê isso nas diversas correntes religiosas, que vão compreendendo Deus de uma maneira mais ampla. E que já herdaram, na evolução do pensamento humano, do ser humano na sua caminhada, no seu processo de evolução, até porque a visão antropomórfica, ela já é até uma espécie de grau elevado de quem já entendeu os potenciais extramateriais de forma o quê? As potências da natureza já foram cultuadas. Então, a ideia de um ser, ou de seres, né? Porque nós estamos falando de Deus, mas nós temos aí o politeísmo, né? Não tem essa situação? Isso, e já isso não é uma evolução? Da gente pensar o seguinte, a nossa ideia de Deus, enquanto humanidade, mesmo se a gente não se ater a um determinado grupo religioso, mas como humanidade, ela vem se desenvolvendo. A gente começou a atribuir a diversos deuses as causas de diversos fenômenos, e criamos o politeísmo. Depois, a gente começou a pensar num Deus criador, que surge com o povo hebreu há mais ou menos 1.200 anos atrás, que não é uma ideia que se consolidou de uma hora para outra. Isso levou tempo. Dentro da cultura judaica, a gente entender a ideia de um Deus único foi um processo de alguns séculos. Eu acho que quando Jesus chega, Jesus também traz uma contribuição fundamental, porque Jesus chama Deus de Pai. Então, ele estabelece uma relação não só daquele pai amoroso, mas também um pai que faz com que o seu filho herde algo dele. Acho que isso é importante a gente entender, porque naquela cultura a gente tem esse pai como sendo o que passa ao filho algumas características. Então não é apenas uma potência que sai fora do controle nosso e que precisa ser temida apenas. Não. Então é essa noção de alguém que exerce o poder, mas é também o doador da vida. E a noção de pai é interessante porque faz uma comparação com a nossa vivência de família, de grupamento humano, né? De uma relação de proximidade. Seria uma evolução desse pensamento? Eu acho que tanto na questão da proximidade, quanto na questão da gente começar a olhar para dentro da gente e buscar o seguinte,
o que há de divino dentro de mim? Porque quando eu consigo enxergar algo de divino dentro de mim, e eu sei que Deus é Pai tanto de mim quanto do outro, eu começo também a abrir possibilidade de enxergar algo de divino no outro também. E abrir uma possibilidade de diálogo que transcende raça, que transcende credo, que transcende os limites sociais, para a gente começar a se relacionar numa dimensão muito diferente. E quando chega a doutrina espírita, no século XIX, aí nós temos uma ampliação muito grande, porque Kardec obtém como resposta a essa pergunta a definição de que Deus é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. E mesmo aí nós precisamos ter a humildade de entender que nós não chegamos ao término da jornada. Seria muita presunção nossa achar que no nosso atual estado de evolução nós já compreendemos a divindade na sua totalidade. Nós mal compreendemos o nosso pequeno planetinha, aquilo que a gente dá conta de enxergar o universo, quem dirá o Criador disso tudo? Eu estou me engateando ainda nesse processo. Mas é interessante essa colocação sua, porque dentro dessa evolução do entendimento da divindade, as próprias ciências humanas, mesmo aquelas que de repente não querem se comprometer com nenhuma linha teológica ou religiosa, falam de uma dimensão intrínseca ao ser humano, em que, isso é muito na antropologia, em que ele tem a dimensão do sagrado e o do profano. Então, essa ideia inata desse poder supremo, ela é inata, isso já é um consenso. Só que aí nós vamos deixar até para os outros blocos, mas eu já vou fazer uma provocaçãozinha. Aqueles que de repente rebatem essa ideia, falam que toda essa dimensão do sagrado, essa coisa do culto a algo transcendental, é apenas uma criação do espírito humano, não é, Saulo? Fala um pouquinho sobre isso, mas rapidamente, porque a gente vai explorar isso mais no segundo bloco, não é? Acho que a gente tem aí, a primeira pergunta que a gente deve fazer para uma pessoa que é ateu é qual Deus que ela está negando. Porque isso a gente não pensa. Muitas vezes o ateu é aquele que nega aquele Deus que é o Deus que a maioria das religiões também já abandonou, que é o Deus sentado num trono, né, mandando uns para o inferno, outros para o céu. Esse Deus, muitas religiões já abandonaram. Então, nesse sentido, se essa é a visão que a pessoa tem de Deus, o conceito dela está correto, porque esse Deus não existe. Então segura aí, porque no próximo bloco, você junto com a gente, nós vamos provocar a que Deus nós estamos seguindo, ou estamos cultuando, ou acreditando. A gente vai para um rápido intervalinho e volta já já. Lembra-te assim, Chorei a verdade não é permitas que o veneno da condenação o amor é a te própria assome a boca. doente. Chorei ao desta forma. Queridos amigos, voltamos do nosso intervalo. A gente está aqui no Café com Luz com Saulo, uma conversa sobre Deus, não é, Saulo? E no primeiro bloco a gente estava conversando a respeito de Deus, né? Esse Deus que nós ou criamos ou seguimos. Existe até uma negativa de quem não acredita nessa força suprema, que o homem não criou Deus, mas que foi Deus, ou foi o homem que criou Deus à sua imagem e semelhança. Em que certa medida isso faz sentido para a gente poder falar dos deuses com D minúsculo que de repente nós estamos seguindo ou que nós devemos exterminar? Vamos fazer essa abordagem? A gente pensa sempre o seguinte, muitas pessoas ainda têm a ideia de Deus como sendo talvez assim aquele Zeus do Olimpo, aquele Deus morfológico que tem adversários, que se irrita. E muda de humor, né? E quando as pessoas vão contra essa divindade, essa forma de representação da divindade, pelo menos nós espíritas acreditamos que eles estão corretos, porque essa não é a visão que nós temos de Deus. Se o que a pessoa entende como Deus é isso, eu entendo também que esse Deus não existe.
Agora, a ciência ela tem uma outra forma de olhar para isso e muitas vezes o cientista, ele comete um erro que é muito comum entre os religiosos também, que é procurar Deus na exceção. Procurar Deus só quando ele aparece para resolver um problema que, na maioria das vezes, nós criamos. Então, quando a gente mudar o nosso foco de buscar Deus, não pela exceção, mas pela regra, para um Deus que criou as leis que nós estamos paulatinamente compreendendo, talvez a gente consiga abrir espaço para um Deus mais amplo. Que é isso que você colocou no início. A nossa compreensão da divindade vai até o ponto em que nós abrimos a nossa mente, a nossa forma de compreensão, para compreender aquilo que nós, de antemão, temos que saber. Nós nunca vamos chegar na totalidade. O relativo não abarca o absoluto. E tem uma coisa interessante nesse processo do entendimento da ideia de Deus, é que acho que talvez o grave erro nessa personalização é que nós atribuímos aos aparentes caos, que também é um ponto de vista que às vezes é limitado, e a gente entende que, já que essa força é superior, ela tinha que intervir e literalmente nos manipular. Isso não é um pouco a gente terceirizar o problema na sua instância maior a essa divindade, e quando ela não nos atende individualmente ou coletivamente, fica mais fácil negá-la? Seria também uma proposta? É da natureza humana, né? Infelizmente, transferir a responsabilidade sempre para o outro, né? E o outro, em última medida, pode ser Deus em todas as circunstâncias, porque a gente pode atribuir a qualquer coisa. Mas quando a gente começa a perceber que Deus atua de uma maneira muito mais intensa do que aquela que a gente pode imaginar, e que nós estamos compreendendo a forma de atuação de Deus através das leis, tem uma coisa que a gente sempre gosta de lembrar. Lá na Grécia, as pessoas achavam que os objetos caíam porque eles eram formados do elemento terra, e o local da terra é embaixo. Aqueles que voavam é porque tinham a natureza fogo, então levavam. Era uma forma de compreender uma lei. Quando chega Newton, Newton propõe uma lei da gravitação, que é outra forma de compreender a lei dentro daquele momento. Quando chega Einstein, Einstein fala de uma distorção espaço-tempo, que é um conceito diferente daquele que Newton trouxe. Ou seja, Deus que criou a lei, ele não a mudou, mas nós estamos cada vez aprendendo um aspecto, uma dimensão, e às vezes a gente tem que jogar fora a compreensão que a gente tinha ontem para poder entender a mesma lei que vigorava desde o início. O que mudou não foi a lei, o que mudou foi a nossa forma de interpretação. E isso é uma relação dialética, porque quando nós buscamos compreender Deus de uma forma, a gente se transforma. E quando a gente se transforma, a gente abre espaço para compreender Deus de outra forma. Isso gira um ciclo em que nós, na medida que vamos nos transformando, nós vamos ampliando a nossa compreensão da divindade, e essa compreensão faz com que a gente transforme a nós mesmos, deixando de atribuir a Deus a responsabilidade por aqueles atos e consequências que nós mesmos criamos. É tão complexo isso, e a gente tem que respeitar isso, que a gente tem que ter ideia, e mesmo, por exemplo, dentro do movimento cristão, até do movimento espírita, acho que muitos de nós ainda equivocadamente, vão ter essa colocação, ainda vê um Deus estático, não atuante. Ele criou todo o sistema, criou, né, o universo e deixou a coisa correr. E não é essa a ideia que a própria doutrina espírita nos traz, de um Deus atuante e presente na criação, ou seja, o criacionismo, por esse motivo, não é aquele que simplesmente, de forma mágica apenas, criou aquele cenário e fica brincando com seus elementos, variando pelo seu humor, né? Eu fico pensando castigando, assim, punindo uns, dando melhores condições para outros. Quando se estabelece uma determinada condição, eu vou fazer uma analogia muito simples. Eu tive aquário durante muito tempo. E para a gente ter aquário, a gente tem que controlar a luminosidade. Então eu comprei um timer, liguei na tomada e o timer definia que hora que ia ter luz e que hora que não ia. O peixe pode ter pensado assim, não tem ninguém que cuida do aquário. Né? Poxa, mas fui eu que coloquei lá o timer, né? Eu estou cuidando. Então, quando Deus cria esses mecanismos nos quais a gente vai evoluindo paulatinamente, e a gente sabe pela doutrina espírita de que a Terra é um planeta que ainda está nas suas fases iniciais do processo de desenvolvimento, ainda é um planeta de provas e expiações, a gente está aqui dentro de um berçário.
um berçário do espírito imortal. E aqui nós temos condições favoráveis ao nosso desenvolvimento no sentido do amor, no sentido da compreensão, da tolerância, caminhando na direção da razão. Mas nós precisamos aprender ainda as lições fundamentais de nos suportarmos, de convivermos uns com os outros. Enquanto a gente não avançar nessas lições, nós não vamos entrar na faculdade do processo evolutivo, porque a gente ainda está no início. E quando a gente pensa num universo que tem mais de 100 bilhões de sóis, só na nossa galáxia, de um universo que tem mais de 200 bilhões de galáxias, e que tudo isso, segundo a astrofísica moderna, representa de 4 a 10% de tudo que existe, a gente pode, de fato, assumir uma humildade muito grande. Ou seja, algo tão grande, será que é obra do acaso? E aí, com tudo isso que você está falando, para a gente já introduzir para o terceiro bloco, né? Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, que esse é o princípio que está na resposta primorosa dos espíritos, a primeira pergunta que Kardec faz na abertura do trabalho da codificação de o que é Deus. Então, é o princípio de que todo esse efeito inteligente monumental que vai se ampliando a compreensão tem uma causa não apenas que cria, mas que dá unidade e deixa íntegra. Mas isso nós vamos explorar para a gente fechar o nosso diálogo no terceiro e último bloco. Vamos chamar um intervalinho e a gente volta já já. Meus amigos, voltamos do nosso intervalo, vamos agora para o último bloco dessa nossa conversa sobre Deus com o nosso amigo Saulo. Saulo, nesse último bloco, no anterior você estava falando sobre essa questão do universo, né? Mais de 200 bilhões de galáxias, cada galáxia mais ou menos 100 bilhões de estrelas. Só o nosso sistema solar é uma dessas estrelas, né? É muita coisa. E isso é o quê? É o que a ciência já consegue ver. Você veja um olhar humano evoluindo, já não é mais universo, será que é multiverso? É muito para achar que isso é origem, consequência de um caos, de ausência, tanta inteligência, tanta maravilha, tanta perfeição. Se a gente olha para o universo do próprio corpo humano, tanta sabedoria, tantos funcionamentos que a gente nem imagina pensar, e a gente vê tudo em equilíbrio. Mesmo quando há uma ferida, quando há um trauma, há sempre providência, há sempre inteligência nisso. Fica difícil negar essa força criadora e que, desculpa se isso parece clichê, mas isso não é uma manifestação de amorosidade na vida, Saulo? Eu penso que quando a gente amplia a nossa visão, a gente começa pelo menos a perceber que é preciso haver algo mais. Tem um grande filósofo que foi ateu durante muito tempo e que, na prática, ele é que elaborou os principais argumentos que os ateístas utilizaram durante muito tempo, chamado Anthony Flew. E, no final da vida, ele escreveu um livro chamado Deus Existe. Porque ele, raciocinando, ele pensando, chegou a uma seguinte constatação. Nós não poderíamos ter algo infinito, né, que não fosse, de certa forma, criado. A questão é como compreender essa atuação de Deus. Porque se nós estamos tentando entender Deus numa dimensão muito maior do que a nossa, a gente percebe que Deus atua de diferentes formas. A questão fundamental é
o que é que eu dou conta de ver da atuação divina? O que é que eu consigo E enxergar? não ter a pretensão de que somos os donos da Os donos da verdade. ou estamos Até enxergando onde que eu consigo tudo. enxergar? E se a gente volta no Novo Testamento, na Epístola de João, ele diz, Deus é amor. Se eu não consigo enxergar o amor, se eu não consigo viver o amor, eu não consigo enxergar Deus. Porque é como se eu estivesse tentando enxergar a dimensão de algo que os meus olhos estivessem cegos para vê-la. E o nome que se dá a essa força, tanto importa, porque, por exemplo, Deus com EU é só na língua portuguesa, se a gente vai dar outros nomes, pouco importa. Mas essa noção ela é muito importante. Será que o adoecimento coletivo e individual se dá do fato desse afastamento desta potência amorosa que regula e que dá realmente unidade à vida? Deixa eu fazer essa provocação aí Paulo contigo. fala isso no Livro dos Espíritos, quando ele comenta, lá naquela parte de penas e gozos futuros, quando ele fala de gravitar para a unidade divina. Eu acho que a grande pretensão desses movimentos que tentaram mudar a nossa visão de Deus foi tentar afastar aquela ideia de um Deus que é um Deus punitivo, de um Deus que castiga, de um Deus que determina. É de pensar numa unidade como sendo sinônimo de igualdade. Isso não é verdade. Nós somos diferentes. Deus é infinito. E infinitas serão as possibilidades dos seus filhos. A beleza não está na diversidade? Não, está na diversidade. Quando a gente entende essa diversidade e a gente se liberta para ser quem nós queremos ser, quem Deus, com todo cuidado, cuidou para que a gente fosse aquela criatura, não para que nós sejamos iguais, mas que nós sejamos únicos dentro de um universo infinito. E aceitar que o outro também o seja. E desenvolver uma forma de diálogo em que nós possamos crescer na diferença, na diversidade, mas nos respeitando. Eu acho que quando a gente começa a pensar em Deus como Deus criador, Deus estabelece essa harmonia. E harmonia não significa todo mundo tocando a mesma nota. Significa cada um tocando a sua própria nota dentro das suas possibilidades e contribuindo para esse concerto celeste, cujo grande maestro é a divindade que nós ainda estamos começando a conhecer, começando a perceber, começando a entender. Então, o que dá equilíbrio na diversidade da criação, que dá unidade, sustentação é Deus. Mas há que se ter e se respeitar essa diversidade e caminhar. Você veja, até no corpo humano, né, no nosso estágio, uma digital entre os quase 8 bilhões de encarnados que seja igual. E nós somos semelhantes. Eu acho que esse é o verdadeiro, me perdoe, vou fazer uma ousadia, o verdadeiro socialismo, né? Sem aquele nivelamento raso, respeitando essa escalada evolutiva e a amorosidade permeando e costurando uma relação que aos poucos, no próprio entendimento próprio e do outro, deixa de ser menos conflitiva, menos belicosa e vai nos permitindo redescobrir esse Deus que está onde? Está além do universo, porque já que criou? Isso é que é uma questão, está dentro, está fora? Onde é que está Deus? A gente vai pensar Deus em Deus fora ou Deus dentro. Essa é uma dicotomia que só existe dentro da nossa limitação de compreensão. Né? Deus está ao mesmo tempo nas leis do universo, na lei da eletricidade, na lei do eletromagnetismo, na lei que governa o movimento dos astros, na lei da gravidade. Deus está nas leis sociais que nós podemos utilizar a nosso favor ou não. Você falou do corte. O corte é uma manifestação, mas a faca que cortou tem um sujeito que tomou ação. Então, quando alguém se corta e percebe que aquilo dói, ele aprende uma lei de Deus, que é a lei que estabelece a gente se proteger, que a gente se cuidar. Então, mesmo na adversidade, nós encontramos a atuação divina, não da maneira direta, mas das leis que Ele criou para que nós possamos encontrar o caminho da felicidade real. Isso é muito bacana, ou seja, o Deus que a gente está amadurecendo, sem a pretensão de dominar a verdade absoluta, é um Deus ativo, é um Deus atuante, mas a gente pode recordar o ensinamento que Jesus trouxe para a gente, que ratificou, de um Deus Pai, um Deus que dá a liberdade de atuação ao seu Filho, mas que exerce a sua
a sua ação com muita amorosidade. Né? Eu acho que está muito bem sintetizado na questão 614 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga assim, em que consiste a lei natural? Ele não está perguntando sobre Deus, ele está perguntando uma lei natural. E os Espíritos dizem, a lei natural é a lei de Deus, única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Eu vou ter que cortar, tá muito bom. A gente vai ter outras oportunidades em que a gente vai falar de amorosidade, vai falar da presença do Criador, que vai estar sempre nesse café e nos próximos. Deus está presente. A gente agradece a contribuição amorosa, preciosa do nosso amigo Eu Saulo. que agradeço a oportunidade de estar aqui e dos nossos amigos telespectadores que estão nos vendo, nos ouvindo. E a gente queria dizer o seguinte, incentive isso. Vamos sentar uma hora para falar sobre Deus na nossa vida, Deus no universo. Eu acho que vai fazer bem para todos nós. É isso aí. Um beijo no coração de todo mundo. Até a próxima.